Olá, sou o Guto, professor de História do Gabarito. Como você vai? Tudo bem? Tá feliz? Espero que sim. O Enem se aproxima e temos algumas dicas para vocês. A prova do Enem é uma prova multidisciplinar, muito interpretativa, e a prova do Enem ela trabalha muito revisitando a história, momentos da história sob novas nuances. A história é uma ciência que trabalha com o passado, exumando o passado e reescrevendo e escrevendo. Portanto, a prova do Enem muitas vezes ela aborda o passado de novas maneiras. A historiografia, a forma como entendemos o passado é revisitada na prova do Enem. E a história, ela é uma ciência construída baseada em fatos, em evidências e não em achismos. A história, ela é selecionada. A história, ela escolhe o que será lembrado e o que será esquecido. A história, ela tem uma função de criar a memória. E qual é a função da memória? Criar identidade a um povo. Por isso, muitas vezes o Enem cobra questões de patrimônio histórico. Qual é a função de um museu, de uma estátua, do nome de uma avenida, de uma rua? Isso serve para criar a memória de um povo, escolher aquilo que deve ser lembrado, aqueles que devem ser esquecidos. Dessa maneira, constituído a identidade de um povo. Fique muito atento a isso, a questão do patrimônio histórico nacional, por meio do IPHAN, e mesmo também de patrimônios da humanidade, como a Lagoa da Pampulha, que foi selecionada pela Unesco. Dentro dessa escolha da história de quem será lembrado e quem será esquecido, o Enem gosta muito de dar voz a sujeitos historicamente negligenciados. O Enem ele gosta de valorizar sujeitos que foram muitas vezes apagados dos livros de história. Geralmente grupos, não minorias, mas grupos que foram marginalizados, como operários, como mulheres. Então movimentos sociais como o movimento operário, o movimento feminista, os movimentos de gênero, o movimento negro, mesmo movimentos indígenas são valorizados na prova do Enem. E nesse ano de 2017, há efemérides. Apesar de o Enem não considerar tanto essas efemérides, em 1917, há 100 anos, tivemos duas revoluções importantes. Uma revolução que expressa muito bem a organização operária daquele início de século, a Revolução Russa. E na América Latina, uma revolução camponesa, sobretudo camponesa, de dignidade indígena também, a Revolução Mexicana, com uma liderança muito simbólica na América Latina de Emiliano Zapata, que ainda hoje nomeia movimentos de resistência como o Exército Zapatista de Libertação Nacional, fundado em 94 no México. Também é uma liderança muito carismática, uma figura muito interessante de Pancho Villa. A Revolução Mexicana, que alcança o seu ápice em 1917, com a elaboração de uma Constituição que promete reforma agrária. Lembrando que o desfecho da Revolução Mexicana vem com Lázaro Cárdenas, que funda o populismo na América Latina. Além disso, só para encerrar, vivemos hoje um momento do mundo que remete muito à Guerra Fria, um momento de tensão latente, um momento de medição de forças, que nos remete à Guerra da Coreia, de 1950 a 1953. E fica a dica, o quadro, a obra Massacre na Coreia, de Pablo Picasso, sempre lembrado por Guernica, mas que fez essa obra retratando o massacre das tropas da ONU na Coreia do Norte. Boa prova!